No resumo diário de Terra Nostra, na casa dos Magliano, Francesco e seu filho retornam de mais um dia de trabalho na casa bancária. Marco Antônio comenta com o pai que Damião já rodou a cidade inteira e não encontrou nenhum sinal de Giuliana, nem mesmo na hospedaria dos imigrantes. Francesco pede que o filho se acalme, mas Marco Antônio diz irritado: "Mas eu tenho que ficar aflito, pai. Ela é minha mulher." Francesco, com sabedoria amarga, adverte o filho: "Se aquela moça puxou o pai dela, meu amigo Júlio, ela está perdida para você para sempre. Porque dignidade é como brilho, filho. Não se mistura nem com riqueza, nem com pobreza. Uma pessoa tem ou não tem, entendeu? Ela nunca, nunca vai perdoar nem você, nem eu, nem a maldita da sua mãe." O filho completa: "A menos que eu bote de novo o filho nos braços dela." Francesco diz com a voz triste: "Ela nunca teve o filho nos braços, coitada." Marco Antônio desconfia do apoio do pai e diz: "O senhor fala de um jeito que parece que não está se importando muito com a minha aflição, papai." E faz uma declaração desesperada, que deixa seu pai assustado. "Se a Giuliana sair da minha vida acabou." Mateu e Rosana seguem sua viagem de trem para São Paulo. Na fazenda, Maria do Socorro desabafa seus temores para a empregada. Com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, Maria do Socorro diz: "Não precisa me esconder mais nada, dona Leonora. Eu já estou sabendo da história toda. Estou tão assustada. Ele está indo para São Paulo atrás do filho dele. É claro que ele vai encontrar com a mãe. Ele vai largar a minha filha." Leonora tenta acalmar a patroa. "Não, senhora, não pensa assim." A mulher fica cada vez mais aflita e diz: "Mas é o que vai acontecer, Leonora. Meu coração está dizendo isso. Dizem que coração de mãe não se engana. Será que o coração da mãe de Rosana está certo?" As lavadeiras cantam uma melodia tocante enquanto trabalham. Naná e Juliana retornam do Rio, com as trouxas de roupas na cabeça. Aflita, Juliana lembra Naná de que depois irá na Santa Casa. Para tranquilizar a italiana, Naná se oferece para ir junto. Juliana agradece com o olhar, e elas continuam andando de volta para casa. Ao chegar, elas dobram as roupas enquanto Naná fala sobre seu trabalho. E pergunta se Juliana sabe engomar as roupas. Juliana responde: "Eu sei fazer isso, Naná. Aprendi lá na casa do senhor Francesco, mas depois não me deixavam mais cuidar da roupa da família." Naná ironiza: "Claro, você se casou com o filho dele." Juliana se irrita ao pensar em Marco Antônio e sua família, que falou que ia ser pai do meu filho. E roubaram o meu filho? Naná tenta entender esse ódio de Juliana pelo marido. "Mas ele também teve culpa nisso? Se você diz que ele te amava tanto?" Juliana, com amargura profunda, diz: "Eu não sei se ele teve culpa, Naná. E eu nem quero saber. Eu odeio ele. Odeio a mãe dele. Aquela maldita. Odeio toda a gente que mora naquela casa." Naná pergunta se ela também odeia o sogro. Com dor no coração, Juliana diz: "Daquele eu tenho pena, Naná. Só pena, coitado. Porque ele era amigo do meu pai. E viemos para cá por causa dele. Não, eu não tenho ódio do senhor Francesco. Só pena. Por causa da mulher dele, maldita. A Madame Janete, foi ela quem roubou meu filho. Aquela, eu queria matar." Na casa grande da fazenda, Maria do Socorro continua aflita, desabafando seus medos com Leonora. A italiana acaba sendo realista e sincera com a patroa. O amor dos dois que nasceu naquele navio não tem tamanho. "E para falar a verdade, senhora, eu temo pela sua filha Rosana." "Que isso, pessoal?" A Leonora, além de não ajudar, conseguiu deixar a patroa ainda mais aflita com esse comentário. Gumercindo retorna da estação. "Pronto, já os levei à estação. Estão a caminho de São Paulo." Ele percebe o clima tenso e os olhos vermelhos de sua esposa e pergunta o que está acontecendo. A empregada é direta e conta que a patroa está muito aflita. Maria do Socorro sai da cozinha com a cabeça baixa. Gumercindo conta sobre a promessa de Mateu para Leonora. "Ele só foi atrás do filho. Ele me jurou de pés juntos." Leonora, com sua sinceridade afiada como uma faca, afirma: "Ele não vai voltar para esta casa, senhor. Se ele encontrar a Giuliana." Na cozinha da casa dos Magliano, as tensões continuam crescendo. Mariana informa as empregadas sobre as ordens do senhor Francesco. "Não ponha prato nem talheres para a senhora Janete. Eles não vão almoçar juntos. É ordem do senhor Francesco. Ela vai comer sempre com os criados", ele disse. Luísa fica inconformada com a ordem e diz: "E nós é que vamos ter que aguentar isso?" Na sala, Francesco está preocupado, tentando encontrar uma maneira de resolver a situação. "Eu te falo uma coisa, filho. Se fosse questão de dinheiro, seu pai ia oferecer àquele diretor da Santa Casa o que ele quisesse para devolver o filho da Juliana. Mas você ouviu ele falar. Agora não tem mais jeito. Só se a gente conseguisse encontrar o tal casal espanhol." Marco Antônio fica intrigado com a ideia do pai. "E como é que nós vamos conseguir isso, papai?" Francesco se depara com a realidade. "Não sei, filho. Não sei. Este país está cheio de espanhóis." Janete desce as escadas, imponente como sempre, chama os homens para almoçar e é rejeitada novamente.
Ela respira fundo e, olhando diretamente para o marido, diz com firmeza na voz: "Eu não vou aguentar isso por muito tempo, senhor meu marido. Nós precisamos ter uma conversa." Francesco se levanta e diz com indiferença: "Não comigo. Me dê licença." Sozinha, ela sussurra: "Eu ainda boto fogo nessa casa. Sentiram o frio daí?" Pois é, foi o gelo merecido que a megera está levando. Não muito longe dali, Paola serve o almoço para seus pais, enquanto reclama de Augusto. "Ele não vai aparecer, papai. O doutor Augusto é um covarde. Ele tem medo do sogro dele. Não ama a mulher dele, mas tem medo do pai dele. O maldito." Anacleto diz: "Ele não quer perder o pé de café do sogro dele, filha." Paola comenta: "Eu conheci o sogro dele. Ele me pareceu uma boa pessoa." O pai completa: "É um fazendeiro muito rico. Riquíssimo. O senhor Altino me falou." A mãe fica curiosa e pergunta: "Mas ele tem mais pé de café do que o senhor Altino?" O pai explica: "O dobro. É por isso que o seu doutorzinho não vai aparecer aqui. Entende?" Paola se vê sem saber o que fazer da vida. Seu pai dá conselhos práticos: "Filha, aquele casamento foi um negócio? Tenha paciência e não atrapalhe." A mãe complementa o conselho do pai: "Mas bota logo um filho nos braços do seu doutorzinho. Eu já não te falei?" Paola afirma que está tentando. Anacleto conclui o conselho dizendo: "É muito pé de café para você perder assim, como se fosse uma besta, entendeu?" Gumercindo tenta tranquilizar Maria do Socorro: "Você fique calma, mulher, que o Mateu não é homem de fazer uma coisa dessas. Ele me garantiu que só queria ir a São Paulo para ir atrás do filho dele. Que só nesse caso, se ele encontrasse a criança, ele ia procurar a italiana para devolver o filho para ela." Maria do Socorro questiona a fidelidade de Mateu: "Você acredita nisso?" Gumercindo é firme ao dizer: "Eu acredito na palavra desse italiano." A esposa provoca o marido, refutando: "É porque você não sabe o que é o amor." Gumercindo se irrita e desabafa: "Nós nos conhecemos às vésperas do nosso casamento. Você está lembrada, Maria do Socorro? Nós não tivemos um só minuto a sós para conversar porque seus pais não tiravam os olhos de nós." A mulher não se intimida e responde: "Porque eles já deviam saber da sua fama." Sem argumentos, Gumercindo se levanta furioso: "Eu não quero discutir essas bobagens. Eu vou cuidar da minha vida." Maria do Socorro muda de assunto. O moleque Tizinho não apareceu. O fazendeiro raivoso grita: "Porque é um ingrato, como todos os negros." Mateu e Rosana chegam na casa de Angélica, que fica feliz ao ver a irmã. Ela pergunta dos pais e diz estar com saudade da mãe. Rosana imediatamente pergunta onde está Augusto. Angélica responde: "Cuidando da vida, mas deve estar voltando para o jantar. Aliás, eu vou reforçar o jantar porque vocês devem estar famintos." Mateu diz: "Não se preocupe comigo, cunhada. Eu já estava de saída." Angélica acha estranho, mas Rosana explica: "Deixe-me, irmã. O Mateu tem um assunto sério para resolver. Depois eu lhe explico." Mateu se despede e sai. Angélica percebe o sofrimento da irmã e pergunta o que está acontecendo. Rosana não se contém e revela a verdade a Angélica, e deixa Angélica chocada. O Mateu foi atrás do filho dele, com aquela italiana. Na Santa Casa, a freira explica novamente a situação para Juliana. "Não adianta voltar aqui, filha. Eu já lhe expliquei, o seu filho foi adotado." Juliana suplica: "Mas é meu filho." A freira tenta ser o mais gentil possível em sua fala: "Eu sinto muito, mas não há nada que possamos fazer. O seu marido já esteve aqui com o pai dele, tentando recuperar a sua criança, e o nosso diretor explicou a situação para ele. Nunca antes alguém tinha voltado aqui atrás de um filho que tenha deixado naquela roda. Só posso lhe assegurar, senhora Juliana, que se trata de uma família muito bem posta na vida, e que certamente vai criar aquela criança com todo o carinho deste mundo. Eu tenho que deixá-las agora. Deus lhe proteja, minha filha." Naná acolhe Juliana em seus braços, enquanto a italiana chora. "Vamos para casa, Juliana." Juliana, desesperada: "Eu não sei o que vou fazer da minha vida, Naná. Eu queria o meu filho." Naná gentilmente acompanha Juliana de volta para casa. Na casa de Augusto, Angélica questiona Rosana: "Mas o que é que você vai fazer, Rosana, se ele voltar para cá com o filho nos braços?" Rosana se vê sem outra saída, a não ser criar o filho da italiana, e afirma: "Se eu não fizer isso, Angélica, eu perco o meu marido, porque ele irá atrás da italiana. Ele ainda não esqueceu a Juliana." Rosana conta que Juliana largou o marido e explica como ficou sabendo de tudo. Porque o Antenor, aquele maldito, voltou lá na fazenda atrás do Mateu para contar que ele já era pai. Na fazenda, Gumercindo estabelece as regras sobre a criança para Maria do Socorro. "Se o Mateu conseguir botar a mão nesse filho dele, nós vamos receber essa criança aqui dentro sem criar nenhum problema." Leonora concorda com o patrão. A patroa responde com grosseria: "Quem vai resolver isso é a minha filha, Dona Leonora." Gumercindo é autoritário: "Se a sua filha tiver juízo, Dona Maria do Socorro, ela vai ser a primeira a ter que aceitar essa criança. Eu não quero filha minha largada de marido aqui dentro dessa casa." Maria do Socorro se levanta da mesa e, antes de sair, diz com amargura: "Que bela sorte das nossas filhas, não é?"
Uma tem que suportar a amante do marido e a outra o filho do marido com outra. Gumercindo comenta com Leonora. Sua patroa está amargurada. A italiana pergunta: e o senhor? Não? Gumercindo confessa: eu não estou acreditando que ele volte com o filho dele, dona Leonora. Estou rezando para ele ter juízo e não ir atrás dessa tal Juliana. Dessa vez é Mateu que chega desesperado em busca de seu filho na Santa Casa. Uma freira anuncia. Ele disse que chama Mateu, irmã Teresa, e também veio atrás daquele menino que foi deixado aqui. Irmã Teresa, exausta de ter que repetir as explicações, diz: ah, não. Pelo amor de Jesus. Mateu diz ser o pai da criança e afirma que foi buscar o filho. A freira fica confusa e pergunta: o senhor está falando do filho da senhora Juliana? Mateu confirma. Então a freira revela a informação que pode mudar tudo. Ela saiu daqui não faz 1 hora, senhor Mateu. Também veio atrás do filho. Mateu sente esperança ao ouvir o que a freira diz. A irmã completa, deixando Mateu desolado. O marido dela também esteve aqui com essa mesma intenção. Mas não há nada que possamos fazer. Aquela criança já tem outros pais. Francesco tenta animar Marco Antônio, servindo um pouco de bebida. Vamos, vamos, filho. Levanta essa cabeça. Vai. Bebe um pouco, vai. Marco Antônio está sentado no sofá, desolado. A gente tem que parar para pensar, papai. Foi uma loucura o que a mamãe fez. Tudo por causa de uma herança maldita. Nem foi o meu avô quem deixou. Francesco concorda com o filho. Isso também é verdade. O seu avô só me deixou dívida para pagar e a maldita da sua mãe para infernizar a minha vida. Na saída da Santa Casa, a outra freira reafirma para Mateu que nada pode ser feito. Mateu aproveita e pergunta para a freira: irmã, por favor, onde vive o marido da mãe do meu filho? Mateu parte dali, em busca de sua amada. Que capítulo, pessoal! Vocês viram como cada revelação foi mais chocante que a outra? Mateu descobriu que tem um filho, mas quando finalmente chega à Santa Casa, acaba de perder Juliana por 1 hora. O destino está brincando com esses dois amantes de forma cruel. E agora? Será que eles vão conseguir se encontrar? Mateu vai até a Santa Casa e descobre que Juliana esteve por lá há menos de 1 hora. O homem sente esperança ao ouvir a informação e sai pelas ruas de São Paulo em busca de sua amada. Ele chega no portão da casa do Sr. Francesco e fica paralisado, sem saber o que fazer. Dentro da casa, os homens afogam suas mágoas na bebida. Francesco conta ao filho sobre seu passado. Seu pai comeu o pão que o diabo amassou, meu filho. Seu avô era barão do café, assim como ele se chamava. E eu era um carcamano, como as outras pessoas me chamavam, lá na casa dele pelas costas. E sua mãe era uma delas. Mas a verdade é que o senhor barão comia aqui, na minha mão. Marco Antônio tentando acalmar o pai. Para de ficar lembrando isso, papai. Deixe meu avô em paz, papai. Francesco concorda. Está certo. Quem é morto não atrapalha. Que Deus não tenha o infeliz. Marco Antônio reflete sobre sua vida. Meu erro foi ter continuado vivendo aqui com a Juliana depois do meu casamento. Francesco completa. E o dela? Ter aceitado. No portão, Damião vê o homem parado no portão. Mateu pergunta por Juliana e se apresenta. Damião arregala os olhos, incrédulo por saber quem está na sua frente. Mateu? O italiano dela? Mateu confirma e insiste em ver Juliana. Damião informa que Juliana não vive mais na casa dos Magliano. Mateu olha friamente para o empregado e diz: mas então me abre esse portão, que eu quero falar com a gente desta casa. Eu quero ouvir as explicações que eles têm para me dar. Anda, abre esse portão. Se não, amigo, eu pulo essa cerca. Damião olha assustado para o homem, sem saber o que fazer. Coitado do Damião. O povo vive colocando ele em situações difíceis. Será que ele vai ter coragem para deter Mateu? O que acham? Na casa de Angélica, Augusto questiona a decisão da cunhada de criar o filho de Mateu. Você já não está esperando o seu? Angélica tenta justificar a decisão da irmã. Acontece, senhor, meu marido, que ela não foi traída. Essa criança foi feita a bordo de um navio antes do Mateu casar com a minha irmã. Augusto coloca uma pulga atrás da orelha de Rosana, perguntando: e se ele for atrás da mãe? Francesco segue tentando acalmar o filho. Amanhã é outro dia, filho. Quem sabe ela para pensar e acaba entendendo que você não teve culpa nenhuma do que aconteceu. Sem esperanças, Marco Antônio diz: o senhor mesmo me disse que não acredita nisso, papai. Se ela puxou o pai dela. O pai tenta remediar. Mas quem sabe ela não puxou, filho? Com o olhar triste, Marco Antônio diz: mas eu só quero saber onde ela está, papai. Nervoso, Damião entra na sala, interrompendo a conversa. Com licença, seu Francesco. Tem um italiano aí fora querendo falar com o senhor e com o senhor Marco Antônio. Sem imaginar o que o aguarda, Francesco pergunta: mas que italiano? Damião responde sem rodeios: é um tal de Mateu? Francesco fica incrédulo. Marco Antônio se levanta e com raiva nos olhos ordena: não deixe ele entrar, Damião. Nós não temos nada para falar com esse italiano. Damião, visivelmente preocupado, alerta: ele disse que pula a cerca se eu não abrir o portão. E eu acho que ele está falando sério.
O empregado vai até o portão e avisa Mateu. O patrão vai lhe receber, Sr. Mateu. Se o senhor vier em paz... Mateu confirma. Eu vim em paz. Dentro da casa, Janete está nervosa, preocupada com a visita do italiano. Francesco diz com firmeza na voz. Não importa isso agora. Vá lá para o seu quarto. Se tranque lá e não me apareça aqui. Janete insiste. E o que é que vocês vão falar para ele? Marco Antônio ordena. Não discuta, mamãe. Vá para o seu quarto. Pai e filho estão nervosos. Damião anuncia a chegada de Mateu. Os homens se cumprimentam cordialmente. Marco Antônio não consegue disfarçar seu ódio no olhar. Mateu se vira para Francesco e vai direto ao ponto. Eu vim saber da Juliana. Pessoal, que clima tenso. Vocês acham que essa cordialidade vai durar? Ou os ânimos irão se exaltar? Na casa de Naná, ela, o filho e Juliana estão jantando. O menino conta para a mãe. Eu ganhei bom dinheiro hoje, mãe. Por isso eu trouxe o pão. Naná fica orgulhosa. O menino continua contando sobre o seu dia. Eu ia comprar um livro também, mas achei que a senhora podia estar precisando de dinheiro. Naná sente compaixão pelo filho e diz: podia ter comprado o livro, filho. O menino comenta que o livro era de poesia. A mãe pede que ele compre o livro no dia seguinte. O menino pergunta para Juliana se ela gosta de poesia. A italiana responde: mas claro. E eu comecei a aprender melhor o português lendo poesia. O menino fica curioso. Juliana cita Castro Alves. O filho de Naná comenta: o poeta dos escravos. E em seguida declama um verso. Eu sou como a garça triste que vive à beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como o junco da lagoa. Feliz da araponga errante que livre voa, que livre voa para as bandas do seu ninho. No momento em que ouve os versos, Juliana é tomada pela tristeza das lembranças de Mateu e diz: não, por favor, José, esse verso eu não quero ouvir. O menino pede desculpas. Naná pergunta o que aconteceu. José entende a dor da italiana e explica para a mãe. Por que roubaram o filho dela, mãe? Naná diz: então vamos jantar quietos. José pede desculpa novamente. Juliana tranquiliza o menino. Não faz mal, José. Depois você recita outro. Nossa, gente, que poema lindo. Dá para entender a emoção de Juliana ao ouvir. Na casa dos Magliano, a conversa continua cordial. Mateu conta que está vindo da Santa Casa. Francesco completa. E não conseguiu nada, não é verdade? Mateu concorda. Francesco compartilha sua frustração. Eu também estive lá com o meu filho. Falamos com o diretor, com as madres, e não conseguimos nada. Mateu se exalta e questiona. Por que levaram o meu filho lá? Por que deixaram ele naquela roda maldita? A Juliana não queria ele? Francesco tenta acalmá-lo. Não, não é isso. Mateu se exalta ainda mais. Sim, mas então por que levaram ele dos braços dela? Mas eu quero uma explicação. Francesco diz com a voz calma. Vamos conversar com jeito, sem grito, está bom? Mateu se acalma e pergunta. Está bom. Então me fale, Sr. Francesco. Foi porque não era filho do seu filho? Francesco nega com veemência. Não, não é por isso. Ao contrário. Eu estava esperando o seu filho como se fosse meu neto. Marco Antônio, impaciente, diz ao pai. Então, conta logo a verdade, papai. Francesco se enrola, tentando encontrar as palavras certas para explicar o que aconteceu. Marco Antônio se adianta e conta. Eu e meu pai estávamos viajando, Mateu, quando a Juliana teve a criança. Francesco continua a história. A Juliana estava sozinha. A minha mulher chamou uma parteira para ajudar no parto da pobre coitada. Mateu ouve atento. Ao perceber que a verdade irá complicar a vida de todos, Marco Antônio decide engatar na mentira. Enquanto a minha mãe ajudava a Juliana, que não estava passando bem, a parteira levou a criança daqui. Mateu fica completamente espantado com o que houve. Mas como levou? Francesco recebe um olhar de confirmação do filho e decide prosseguir com a mentira. Não se sabe como. A maldita parteira pegou o menino e levou lá para a Santa Casa. O resto você já sabe, não? Marco Antônio completa. Mas assim que nós soubemos, nós fomos atrás. A Juliana foi atrás. Francesco lamenta. Mas já era tarde. Mateu fica ainda mais perdido com a informação. Eu estou sabendo. Adotaram o meu filho. Mas por quê? Qual parteira fez isso? Marco Antônio diz que a mulher era maluca e afirma que já estão à procura dela. Vendo que Mateu está se exaltando novamente, Francesco tenta tranquilizá-lo. Mas eu vou fazer de tudo para encontrar o seu filho, Mateu. Por causa da Juliana, coitada. Mateu pergunta onde está Juliana. Marco Antônio diz que eles também não sabem do seu paradeiro. Francesco conta sobre a busca de Juliana por Mateu. Ela procurou muito por você, Mateu. Procurou muito antes de se casar com o meu filho. E fui com ela até a hospedaria dos imigrantes, no dia seguinte que você tinha desembarcado. Você já tinha partido de lá. O filho completa. E botamos gente para varrer essas fazendas atrás de um italiano chamado Mateu. Francesco continua. E depois ficamos sabendo que tinha casado com a filha do patrão. Sofreu muito a coitada. Mateu rebate, mas ela se casou com seu filho.
Francesco defende Giuliana. E adiantava ficar esperando você? Desiludido, Matteo se levanta e diz: eu acho que perdi o meu tempo vindo aqui. Marco Antônio compartilha sua desilusão. Nós não sabemos da Giuliana. O nosso casamento acabou, Matteo. Eu também perdi a Giuliana. Os homens se despedem friamente. Após a saída de Matteo, pai e filho se olham com culpa. Marco Antônio comenta com ironia: que boa história inventamos, não é, papai? Francesco justifica a mentira. Mas pelo menos não falamos que a parteira maluca era sua mãe. Damião acompanha Matteo até o portão. O empregado conta que Giuliana sempre falava dele. Matteo se diz preocupado, imaginando Giuliana por aí, sozinha na vida. Damião comenta: ela não está sozinha não, senhor Matteo. Uma faísca de esperança acende nos olhos de Matteo e ele questiona Damião. O homem tenta desconversar. Matteo o pressiona, implorando que ele diga onde está sua amada. Damião acaba cedendo. Eu vou explicar. Ela está vivendo com a minha irmã e com o meu sobrinho. Matteo vai embora, andando pela cidade movimentada, cheio de esperança, imaginando o encontro com seu amor. Na cozinha da casa de Angélica, Matteo está contando a Rosana sobre o filho perdido. Meu filho não estava lá. Rosana o olha com compaixão e diz: então é verdade que foi adotado. Matteo confirma: sim, e eu estive na casa do maldito, do marido da Giuliana. Eles me contaram uma história que eu não acreditei muito, mas não vale a pena falar nisso. Rosana fica curiosa e pergunta: a Giuliana estava lá? Matteo responde: não estava lá. Ela abandonou aquela casa. Parece que ninguém sabe dela. A esposa respira aliviada. Então podemos voltar para casa amanhã. Matteo se nega e diz ter algo para resolver antes. Rosana fica intrigada e questiona, mas Matteo se recusa a falar e pede que ela o deixe comer em paz. Sozinho, ele sussurra para si mesmo: amanhã eu vou te ver, Giuliana. Vou te ver, meu amor. Na sala, Angélica percebe a angústia da irmã. Rosana conta que Matteo não encontrou o filho. Augusto pergunta: isso não é bom? Aflita, Rosana explica: seria, porque ele não quer voltar para casa amanhã. Augusto questiona o porquê. Rosana continua: ele não me disse. Falou que é um assunto dele. Angélica entende do que se trata e afirma: Giuliana. A irmã diz com a voz trêmula de nervosismo: e que outro assunto poderia ser, minha irmã? Ele já deve estar sabendo do paradeiro dela. Angélica senta ao lado da irmã, fazendo carinho para tentar acalmá-la. Na venda de Batista, Gumercindo desabafa suas preocupações. Ele me garantiu que só iria atrás dessa tal da Giuliana se ele conseguisse reaver o filho para entregar para ela. E que se não a encontrasse, que traria a criança com ele. Bartolomeu confirma, dizendo que soube através da sua esposa. O fazendeiro continua preocupado que Matteo abandone a esposa e a fazenda. O italiano tenta acalmar o patrão, dizendo que talvez Matteo nem consiga encontrar Giuliana. Gumercindo respira fundo e diz, quase como em uma prece: tomara. Antenor chega na cidade com Tizinho. Ele para na frente do portão da casa do Sr. Francesco e diz: você vai ver o seu pai, Tizinho. Ele trabalha aqui e vamos esperar que ele esteja em casa. Antenor toca a campainha. O menino avista um homem vindo e afirma que é seu pai. O rosto do menino se enche de alegria. Damião chega no portão e, irritado com a insistência de Antenor, nem percebe que seu filho está ali. Antenor olha para Tizinho e diz: olha quem eu te trouxe, Damião. Damião quase desmaia quando reconhece seu filho ali e cai em lágrima. Meu Deus! Meu Deus! Eu não acredito! Eu não acredito! Meu filho! Meu filho! O homem envolve o menino em um abraço apertado, ainda sem acreditar no que está acontecendo. Tizinho diz: sou eu mesmo, pai. A felicidade de Damião se vai e dá lugar ao medo, quando Antenor diz: agora eu espero que você me diga, Damião, onde eu posso achar a Naná. Ai, gente, que lindo esse reencontro entre pai e filho. Poderia ser perfeito se não fosse esse capitão do mato para estragar. Na fazenda de Gumercindo, os italianos trabalham sob o sol quente na colheita do café. Na casa grande, Altino reclama de seus funcionários para o amigo: eu já não estou me dando tão bem com os italianos lá em minha fazenda. Desconfio que estão me roubando. Gumercindo fica intrigado. Não me diga. Altino continua: digo sim. Eu dei lá umas terras para eles plantarem as roças deles, de meia. E agora, na hora de acerto de contas da colheita, me passaram para trás. Deixei que eles mesmo vendessem o milho, o feijão. Eu mesmo fornecia sementes para os malditos, e agora me vieram aí com umas migalhas. Disseram que a colheita foi pouca. Gumercindo percebe a ignorância do fazendeiro novato e questiona: mas o amigo não acompanhou o plantio? Não tinha o cálculo de quanto eles poderiam colher? Altino responde: não, me faltou a paciência e a disposição para isso. Agora deixei tudo nas mãos deles e essa lástima. Gumercindo diz, contando vantagem: bom, eu também permiti que eles plantassem alguma coisa aqui. Mas o meu genro acompanha tudo de perto. Eu não posso me queixar daquele italiano. Altino diz: eu também tenho um lá, que era da minha total confiança. Mas desconfio que está me roubando também. Gumercindo questiona:
Não seria o pai da tal Paola? Altino confirma. Gumercindo aproveita o gancho no assunto para contar sobre sua conversa com Augusto. Eu conheci a moça. Eu estive lá na casa que o seu filho montou para ela em São Paulo. Eu tive uma boa prosa com ela e com o seu filho também. O seu filho me prometeu que não voltaria mais lá. O amigo acredita? Conhecendo o filho que tem, Altino não demonstra muita fé. Eu gostaria de acreditar nisso, amigo Gumercindo, porque se ele largar dessa italiana, eu dou um jeito de mandar o pai dela embora da minha fazenda. Aliás, eu já tinha prometido 1/3 da fazenda para ele, mas a coisa ainda não está de papel passado. Gumercindo diz com ironia. Belo negócio o amigo fez, hein? Altino em tom de arrependimento. Estou pagando por ter um filho desmiolado? Gumercindo completa com rispidez, que infelizmente é marido da minha filha. Altino diz sem pensar. Eu me pergunto até quando? Gumercindo olha para Altino com espanto, sem acreditar no que acabou de ouvir. Na casa de Paola, Anacleto está ansioso para ir embora e revoltado com Augusto que nunca aparece. Paola tenta acalmar o pai, na esperança de que o amado apareça a qualquer momento. Eis que Augusto chega animado e se depara com os pais de Paola. Sua empolgação vai embora quando Anacleto diz: Eu estava te esperando, doutor Augusto. Augusto se senta enquanto recebe o sermão do sogro raivoso. Não foi isso que nós combinamos quando você trouxe a minha filha para vir viver com o senhor, doutor Augusto? Augusto concorda com tudo de cabeça baixa. A mãe questiona: Sim, mas vai abandonar ela por quê? E onde está o amor que o senhor tanto jurava? Com a voz educada, ele garante: Eu não vou abandonar. Eu ainda amo a sua filha, dona Inês. Só que eu estou atravessando um período um pouco difícil lá em casa. A mulher encurrala Augusto na parede. Mas esta também não é a sua casa? E nossa filha? Não é a sua mulher também? Augusto confirma e tenta esclarecer, contando que o sogro descobriu tudo. Anacleto, já sem paciência, diz: Sim, por causa da besta do seu pai. Augusto pede ao homem que não ofenda seu pai. O pai de Paola continua: Não, mas eu quero saber como que vai ficar esta situação. Que coisa vamos fazer agora? O rapaz questiona. O que é que o senhor quer que eu faça? Eu já falei para Paola ter um pouco de paciência, que depois tudo se ajeita. Anacleto questiona. Se ajeita? Como? Augusto, mesmo sem ver uma saída, diz: Eu ainda não sei, mas eu vou arranjar um jeito. A mãe de Paola se levanta determinada a pôr um fim nessa situação. O jeito é você largar da sua mulher. Anacleto apoia a esposa. Eu não quero saber da minha filha largada na vida, e não foi para isso que eu deixei o senhor tirar ela lá da nossa casa. A mulher completa. Se tiver que largar de alguém, é para largar daquela uma. Nervoso, Augusto engole seco quando o pai de Paola ameaça. Ou então, nós vamos ter que conversar, entendeu? Depois de muito procurar, Mateu encontra o lugar indicado por Damião. Ele encontra com José e pergunta: É por aqui que está vivendo uma senhora chamada Juliana? O menino confirma. O italiano olha ao redor e pergunta: Onde? José diz: Na minha casa. Os olhos de Mateu se enchem de alegria, sem ao menos imaginar que sua amada está perto dali, lavando roupa no rio ao lado de Naná, ao som dos cantos das lavadeiras. Rosana está completamente angustiada com a possibilidade de Mateu encontrar Juliana. Angélica tenta acalmar a irmã. Ele é seu marido. Você está esperando um filho dele, Rosana. Rosana chora, temendo o pior. Mas ele pode esquecer tudo isso, minha irmã. Ele nem dormiu esta noite de tão angustiado que ficou. Ele foi atrás dela. Ele foi atrás dela. O menino diz ao italiano que Juliana está com a mãe, lavando roupa. Mateu fica confuso. Mas como lavando roupa? Onde a Juliana está lavando roupa? Damião olha para o filho admirado. Eu nem acredito que você está aqui, meu filho. Eu nem acredito. Tizinho diz: Eu não sabia onde ia chegar o senhor. Damião completa: Nem seu pai tinha ideia de onde o senhor andava. Antenor pergunta: E agora, Damião? O que você vai fazer? Ele vai poder viver aqui com você? Damião é direto e diz tudo o que Antenor mais queria ouvir. Não, Antenor. Vocês me esperam aqui fora, que eu vou levar os dois para a casa da minha irmã Naná. Antenor se emociona e diz: Você vai fazer isso mesmo, Damião? Damião dá um voto de confiança ao homem. Eu vou acreditar na sua palavra, feitor Antenor. Antenor olha com alegria para o menino e diz: Valeu a pena ter te trazido comigo, Tizinho. No rio, Juliana continua lavando roupa ao lado de Naná e desabafa seu desespero para encontrar seu filho. Com a voz calma e gentil, Naná dá esperanças à italiana. Deus há de lhe ajudar, Juliana. Você vai ver. A italiana diz que precisa encontrar um trabalho, para não ter que dividir o pouco que Naná ganha. A mulher afirma para Juliana: Mas você pode arrumar um emprego e continuar vivendo lá em casa. Juliana constata sua realidade. Eu não tenho para onde ir. Naná completa: Por isso mesmo eu estou falando. E finalmente, o momento que todos esperávamos. Mateu chega no rio e avista Juliana de longe. Ele não se contém de emoção e grita o nome de sua amada: Juliana. Juliana olha na direção de Mateu e, com a voz trêmula, diz o nome do amado: Mateu.